vocês, independentemente de não ser mais professor diretamente de vocês, né? Sou o professor Vitor, né? Sou professor de Educação Física desde o ano de 2010, me formei em 2008, mas comecei a atuar como professor mesmo na rede estadual em 2010. Então eu dei aula primeiro no João Ramalho, como OFA, que é o professor que ele é apenas contratado, e aí desde 2011 estou atuando aqui no Antonieta como professor de Educação Física e também como treinador das modalidades de futsal e atletismo. Já tive à frente de outras modalidades por necessidade, mas essas são as modalidades das quais eu sou treinador formado. Sempre quis estar nessa área de professor, sempre gostou de educação física para essa área? Então, sobre isso, assim como muitos garotos, né, eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. E aí até os 18 anos, eu joguei nas categorias de base de alguns clubes, e aí eu já tinha um acordo com a minha mãe que se eu não estivesse com um contrato ativo com algum clube aos 18 anos, que eu iria seguir a carreira acadêmica. E aí das possibilidades, existia educação física por eu gostar do esporte, dos esportes em geral, e também história, né, que é uma outra paixão que eu tenho, mas o esporte acabou falando mais alto e acabei indo para a área da educação física. Curioso com relação a isso é porque eu entrei na educação física pensando no esporte, não pensando na licenciatura, que é a área para trabalhar em escola. E aí, quando eu tive contato com a licenciatura, nas aulas na faculdade, eu pude ver que eu poderia colaborar de alguma forma com a sociedade, com as pessoas às quais eu ia interagir para transformar a vida deles. E no esporte eu vejo isso de uma forma mais difícil de acontecer. Na licenciatura eu acho que tenho a convicção de que é muito mais proveitoso. Você, nessa área assim, do esporte, que você é treinador, você sempre gostou, assim, eu sei que você falou que você sempre gostou de jogar bola, mas ou já na sua cabeça assim, eu quero ser treinador, só não consigo ser um jogador? Sim, havia essa possibilidade porque eu sempre me interessei também pela parte tática do jogo, pelos treinamentos, então eu sempre tive essa curiosidade. Então foi algo que sempre me chamou a atenção também. Você só treina no time do ABA? Já treinei, fui estagiário, depois técnico da equipe do Santo André Futsal, fui técnico do Santo André Futsal, recebi o convite esse ano para voltar para a equipe da Federação na Série A2, só que eu não vi como algo vantajoso para a minha vida pessoal, que era para treinar o Clube Atlético Indiano, mas acabou não dando certo por conta da distância, por conta dos horários, então eu optei em não seguir como treinador fora da equipe da escola. Porque também pega muito tempo, né, assim, no seu dia a dia, você ainda tem uma família, né? Sua filha nasceu logo. Minha filha tem 10 meses, né, então eu optei em ficar mais próximo dela, né, e da minha esposa nesse momento, então eu abri mão de algumas coisas que eram um complemento, né? Então as equipes que me convidaram, porque demandam os treinos pelo menos 2 vezes na semana, e aí a competição no final de semana ou sábado ou domingo, que toma o dia inteiro, porque você tem que ficar num ginásio às vezes das 7 da manhã até meio-dia, 2 horas. E também abri mão da escola de samba que eu estava como diretor, né, de um instrumento, de cuíca, exatamente para acompanhar mais o crescimento dela e ter essa convivência também com a minha esposa. E você, além de estar aqui na escola, né, sendo professor, qual que você gosta de fazer assim, quando você tem tempo para poder divertir com outras coisas? Eu sou uma pessoa muito caseira, então minhas melhores opções vai ser ficar em casa, né? Mas como atividade de lazer, eu gosto da escola de samba, que é algo que eu sempre gostei desde criança. Eu coleciono CD de samba de enredo, então é uma das paixões que eu tenho, sempre me encantei, e aí depois que eu acabei me tornando adulto, acabei ingressando na escola de samba e faço isso até hoje. Eu gosto de ir no estádio ver jogo, porque eu ainda
gosto muito de futebol, independentemente do time. Eu gosto de assistir os jogos no estádio porque eu vejo como uma das formas de aprendizado também. Gosto de acompanhar jogos dos alunos quando eles estão em algum clube, como agora a Duda, que era aluna daqui, está jogando na Portuguesa, eu fui acompanhar o jogo dela, fui acompanhar o jogo dos meninos que estavam em São Bernardo, São Caetano, não importa, eu sempre gosto de acompanhar, assim, nesse meu tempo livre, e gosto de ir a parques, no geral, gosto do ambiente aberto, não gosto muito de ambiente fechado. Você falou que você gosta de ir no estádio, é bom até para você trazer alguma coisa para mim na sua vida, né? Tipo, no esporte, se apresentar, esses outros temas dentro do esporte. Sim, dá uma outra visão. Eu sempre falo que para você conseguir ver um jogo de verdade, você precisa ir ao estádio. Você vendo de casa, você não consegue ver o jogo como um todo, você só vê onde está a bola. Professora, boa tarde, professor Vitor. Com muita honra que a gente, né, solicitou aqui, nós conversamos, né? Não, deixa eu ficar de frente para cá. Nosso podcast, eu falei para os meninos que a gente está aprendendo, né, para eles até mesmo levar para a vida, que eu acho que aqui mesmo dentro da escola a gente tinha que ter um ambiente para a gente fazer vários podcasts, né? Porque o Anitta Borges no Esporte tem uma história, né? Com você, com a professora Eliana, enfim. Eu quero perguntar assim, quantas vezes você já foi campeão aqui no município de Diadema, no estadual, pelo Anitta Borges? Preciso fazer contas aqui. Vamos lá. Começar pela primeira modalidade que a gente participou no Gesto, foi o futsal masculino sub-17, a gente participou como convidado, porque a gente não tinha turma de treinamento, então quando surgiu essa oportunidade da inscrição, eu fui até a vice-diretora na época da escola em Elaine e pedi autorização para a gente participar como convidado. A princípio ela não queria, ela falou assim, isso vai dar muito trabalho, dá dor de cabeça, e eu falei para ela, não, eu vou mostrar para você que a gente consegue trazer algo positivo para a escola através do esporte. Então o aluno vai acabar se dedicando mais à escola, né? A gente tem essa contrapartida. Então nesse primeiro ano que a gente participou como convidado, a gente já foi campeão. Então na categoria sub-17 do futsal masculino a gente foi campeão em 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. A gente foi campeão 8 vezes consecutiva no futsal masculino sub-17. Futsal masculino sub-14 a gente ganhou 3 vezes. Futsal feminino sub-17 a gente ganhou 6 vezes. Futsal feminino sub-14 a gente ganhou 4 vezes. Uma participação que eu tive com o handebol feminino eu também fui campeão, que a Eliana estava afastada nesse ano, eu fui campeão com o handebol feminino sub-14. Fui campeão no atletismo, aí eu acho que desde 2012, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, então são 11 anos ganhando no atletismo também, pelo menos com algum aluno e alguma prova do atletismo, a gente sempre avança para a fase regional e para a final estadual a gente só não conseguiu classificar o aluno aqui em 2 anos. Fora isso, a gente sempre classificou no sub-14 e no sub-17. Inclusive, esse ano a gente classificou para a final estadual uma aluna do salto em altura, do sub-14. A competição vai ser agora, no próximo final de semana. Da próxima semana, né? A gente viaja no domingo, compete na segunda e retorna na terça para a escola. Que é a filha do professor Wellington, né? De matemática. Uma das filhas dele se classificou para a final estadual. Então a gente tem essa tradição mesmo. Sim. Acredito eu que somos a escola, a partir do momento que a gente começou a disputar, a escola mais vencedora dos jogos escolares aqui em Diadema. Sei que teve uma continuidade, né? Ainda mais no esporte, assim, gente, educação física, tem escolas que nem tem até estrutura, não tem, né, a sequência que tem quanto Anitta. Então, é uma história, eu acho que o professor Vitor tem sim sempre ser lembrado, né? Essa homenagem que a gente quis fazer para você, Vitor, foi de coração, foi a gente que decidiu, né? Nessa entrevista, né, Rafa? O Rafa falou, não, vamos entrevistar o professor Vitor, é importante. E eu acredito assim, que tanto na mídia como nas redes sociais, a gente tem que publicar o que a gente faz.
E eu também, ano passado, eu não era do Rio Orlando, mas eu acompanhava os jogos aqui, o que estava acontecendo aqui, porque eu gosto de esporte. Então, isso, quantas pessoas a gente não está atingindo em outras escolas, putz, lá no Antonieta, ou lá no Rio Orlando, outra escola, todo mundo está trabalhando. E isso a gente está tirando muita galera da rua, né? O esporte, assim, além da saúde, né? Se a gente for ficar aqui falando do esporte que faz bem, nós não vamos terminar os hoje, valores, né? E a gente tem que reconhecer quem é bom, né? A gente tem que reconhecer, fazer essas homenagens, prestar sempre a pessoa em vida, né? Reconhecer o trabalho do outro, elogiar o trabalho do professor Vitor, e ele vem fazendo esse trabalho aqui há anos, né? E é um trabalho, gente, de formiguinha, a gente recebe tapa na cara, a gente recebe não, mas a gente está lá, firme, toma porrada, levanta, então, e a gente sempre fica firme, porque a gente faz isso para os nossos alunos, né? E assim, também aproveitar para enaltecer também a parceria que eu tive com a Eliana, né? A pessoa que já era professora da escola, quando eu cheguei. E assim que eu cheguei, ela sempre me recebeu, ela me recebeu muito bem, assim. Ela me tratou como se fosse um filho dela quando eu aqui cheguei. E assim, foi de extrema relevância para que o projeto também prosperasse, porque assim, eu estava com as equipes de futsal e atletismo e ela com as equipes do handebol. Então, por isso que a gente ainda consegue ter esse trabalho, essa continuidade de trabalho. E aí a gente teve um período aí, desde que a escola virou play, de dificuldade para ter as equipes das outras modalidades, porque havia ficado somente eu com essa trajetória antiga na escola. Os professores que estavam vindo não estavam vindo com o mesmo tipo de engajamento. Então, eu fiquei muito feliz quando a Dani e o Arsênio vieram e falaram assim, ó, a gente quer ajudar, a gente quer formar uma equipe também, a gente quer trabalhar com esporte. Tudo bem? O que a gente pode fazer? O que a escola tem de equipe? Foi isso que a gente teve uma reunião para definir o que nós iríamos participar. Então, toda parceria, não dá para fazer tudo sozinho, né? Consegue. Em 2022, eu acabei ficando à frente sozinho, só levei bronca da direção, dos PCAs, porque eu estava levando todas as modalidades e aí gerava substituição. Não, gerava substituição, que é um dos problemas da PEI, né? Que tem na PEI. Que aí os professores tinham que ficar substituindo e aí eu sobrecarreguei, tanto é que no ano passado a gente participou de bem menos modalidades por conta disso. Não é por falta de vontade, não. Né? E, inclusive a parceria que a gente está falando aqui para as equipes de treinamento de competição também existiu no ano passado com vocês que estão hoje no primeiro ano, para que a gente realizasse, como eu disse no encerramento do ano passado, o melhor interclasses que a gente teve aqui na escola com relação à organização, com relação à competitividade, né, com todos os elementos possíveis lá, o tribunal, o júri que teve de diferente, né, o pessoal fazendo a abertura, todo mundo bonitinho com as camisas dos respectivos clubes que estavam representando. Então, não acontece nada se tiver só eu, se tiver só a Dani. A gente depende de vocês para que as coisas funcionem na escola. A escola funciona, a escola só existe porque tem vocês. A gente aqui, a gente faz uma intermediação, né? A gente é instrumento. A gente é um instrumento aqui para a gente conseguir... Porque eles saem, a gente ainda fica, isso, né? Vem outra geração e assim vai. O Vitor falou, a gente até... Né, eu e o Gabriel comentando ontem, ela fala, nossa, a gente lembrou da Eliana, porque além da Eliana, assim, ela foi professora das minhas filhas, mais que o do Vitor, porque as meninas, a Eliana sempre pegava as turmas das meninas, né? Então eu tenho um carinho enorme pela Eliana, uma gratidão. Ela foi no aniversário de 15 anos das minhas filhas, pelo trabalho que ela fazia aqui com você, que era espetacular. Né? E a gente tem que a gente até falou, se tivesse tempo a gente chamava ela, mas aqui é tão corrido e a gente começou agora no podcast, a gente queria instrumentos melhores também, né? Que nem esse microfone aqui, a gente pode fazer com 2 microfones, com uma estrutura legal, né? E isso aí eu falei para os meninos, isso aí é legal para a gente entrevistar nossos próprios atletas, dedicar um destaque, um menino que joga mais, para dar incentivo para um outro aluno, um aluno disciplinado que você leva de exemplo, né? Que tem bastante, né? Sim. Que dá pra gente fazer. Então eu acho que o podcast é importante
para isso. O Daniel vai fazer uma pergunta para você, depois a gente vai, o Gabriel também vai fazer uma pergunta. Vamos lá? Quem que você acha que é o maior jogador da história? Messi, Pelé ou Cristiano Ronaldo? Pelé, indiscutivelmente Pelé. Eu sabia. Ele é atemporal. Ele faz o que todos esses outros jogadores faziam sem a mesma tecnologia, treinamento, né? Tudo bem que ele já treinava antes dos outros, já tinha um cuidado com a preparação física antes dos outros atletas se preocuparem com isso, mas completo tudo, perna direita, perna esquerda, cabeceio, drible, ele foi o mais completo, então ele é o maior de todos. Você sempre gostou dessa área mais de futebol ou outros esportes assim pra te... Então, quando a gente é menor, criança, normalmente a gente acaba consumindo aquilo que a gente mais vê na TV. E aí a maior paixão nacional acaba sendo futebol porque é o esporte que é mais visto. Então, você tem futebol às quartas, você tem futebol ao domingo. Quarta, domingo. Antes tinha quarta, sábado, domingo. Quarta, sábado, domingo. Então, foi o esporte que eu mais me identifiquei, que eu fui atleta, mas eu sempre gostei das Olimpíadas, por exemplo. Eu gostava de assistir as outras modalidades também para entender. Eu sempre gostei de entender sobre tudo. Não só esporte, mas no geral. Mas os esportes sempre me chamaram muita atenção. Por causa de você ser professor de educação física, é bom entender assim. Acho que é importante demais para não ficar restrito a uma prática só. Pode ser aqui na frente. Então, mas eu sou, fora o futebol, é outra modalidade que eu estou fazendo, o atletismo me encanta bastante por ser uma das modalidades base para todos os outros esportes. O atletismo e a ginástica, que eu não tenho muita intimidade com a ginástica, mas eu considero que são os esportes base para qualquer outra modalidade. Vai auxiliar na coordenação, vai auxiliar na força, vai auxiliar no equilíbrio, vai tornar o atleta um atleta mais completo. Oi, gente, eu sou o Gabriel, sou estagiário aqui, estou estagiando junto com o Vitor Pagani. O Vitor foi meu professor, já treinei atletismo na turma dele, já treinei com a Eliana. Mas enfim, a pergunta que eu acho que eu vou fazer para você eu vejo que dentro da minha sala, da minha turma de educação física na faculdade, são poucas pessoas que querem vir para a licenciatura. Mas o que você diria para uma pessoa que quer fazer educação física, ou que tem o sonho de fazer a faculdade de educação física, seja bacharel, seja licenciatura, o que você diria para essa pessoa nesse começo? Primeiro de tudo, se você escolher essa carreira, você tem que ser apaixonado por ela. Porque senão você vai ser um profissional meia boca, né? Como popularmente a gente fala. Então, primeiro de tudo escolheu essa profissão para você, tenha paixão e faça pelos seus alunos o que você gostaria que o seu professor tivesse feito por você. Então, desde que eu entrei na educação física, eu sempre pensei dessa forma. Vou fazer o que os meus professores não fizeram comigo. Porque os meus professores, a gente leva a fama de vagabundo dentro das escolas, principalmente falando da área da licenciatura, a gente leva essa fama, vagabundo, professor da bola, professor que só leva para a quadra, solta a bola, é o professor que bola a bola, é a matéria mais fácil. Porque, por conta dos profissionais que a gente teve e ainda tem, que só estão na profissão por conta de ser concursado. Então ele passou no concurso, ele tem a profissão dele ali, ele tem o salário dele garantido, ele não vai ser mandado embora se ele não fizer nenhuma besteira, até mesmo porque ele é menos cobrado do que os outros com relação às aulas, o que ele realiza em aula, né? Porque a gente não entra nas provas externas, né? A gente não entra em Saesp, a gente não entra em prova paulista, é sempre de uma forma indireta, nunca diretamente tem, 5 questões de educação física. Então, eu diria para a pessoa fazer pelos seus alunos aquilo que ela gostaria que fosse feito por ela. Porque assim, eu só tive contato com o que era licenciatura na faculdade. Eu gostava de educação física porque eu gostava de jogar, mas quem não gostasse de futsal, por exemplo, ia detestar as aulas. Eu tive lá da 5ª série na época até o 3º ano do ensino médio, o professor que levava a gente para a quadra, soltava a bola lá, ficava lendo jornal, fazendo qualquer outra coisa, a gente jogando 25 minutos,
e as meninas 25 minutos de vôlei. Isso não é educação física. Então, eu diria para esses alunos, siga o currículo. O currículo não é mil maravilhas, mas pelo menos ele vai propiciar para que o aluno tenha contato com o máximo de repertório possível, né? Máximo de cultura de movimento. E principalmente para os professores que trabalham no Fundamental 1, trabalhar as habilidades motoras básicas com os alunos, trabalhar ritmo com os alunos, porque você está vendo isso agora com a gente que está com o Fundamental e Médio, a defasagem que a gente tem com alguns alunos um movimento simples, como bater bola, como segurar uma bola, como um passo ir para a direita ou ir para a esquerda, né? Então isso é algo da base ali. Então, se, acredito eu, que os professores de educação física, se engajados com a profissão, eles formariam os alunos melhores para a vida, tanto no Fundo 1, quanto a gente no Fundo 2, quanto no médio. É esse o nosso objetivo. Nosso objetivo, algumas pessoas discutem muito isso, não é formar o atleta. A gente pode descobrir o atleta por conta das ações de turmas de treinamento dentro de escola e ele engajar isso na vida dele fora do ambiente escolar. Aqui a gente está para formação integral do aluno. O aluno precisa sair daqui com um repertório amplo e crítico com relação ao movimento. Ele precisa ter essa criticidade, entender o porquê que ele está fazendo o movimento, por que aquilo está acontecendo, ele ter essa leitura. Não ficar, eu estou jogando a bola, mas por que eu estou fazendo isso? Aí aquelas pessoas que têm aqueles comentários, futebol são 22 pessoas correndo atrás de uma bola. Vôlei colocar uma bola lá para fazer a bola cair do outro lado. Fica uma coisa sem sentido. Né? Não entendo. Uma coisa sem sentido. Então, esse comprometimento, eu falaria para quem está estudando, para quem está se formando em educação física, beleza, você quer seguir a área da licenciatura, mas não vai se acomodar no seu cargo público ou pelo fato de não ser cobrado, ou pelo fato de, eu não tenho material, eu não vou fazer. Você tem que dar um jeito, tem que proporcionar para o aluno uma aula diferente, uma aula prazerosa, sempre trazer algo novo para eles, porque se você bater lá todo dia a mesma aula, vai gerar um tédio para os alunos e eles vão desistir da aula como eles desistem de muitas outras matérias no decorrer da vida escolar deles. O bacana também é essa questão de nós não estamos na escola para formar atletas, mas se caso ocorra alguma... lembrar da Letícia, né? Sim. A Letícia ela foi uma aluna do Vitor, participou das turmas de treinamento de atletismo e hoje ela compete pelo Brasil Sub-21, né? Sub-23. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Falo. A Letícia foi uma aluna, acho que era da mesma idade, da mesma geração que a sua, né? Ela começou não na mesma turma que o Gabriel, mas ela, por eu perceber nela um biotipo para o atletismo, para as provas de resistência, eu falei assim, vamos para o atletismo. Ela falou assim, mas eu não sei se eu consigo com o jeitinho dela, né? Eu não sei se eu consigo. Eu falei, não, consegue, vamos lá. E aí, desde então, ela começou a se destacar. Ela ganhou a prova do Sub-14 tendo 11 anos. Então, ali o treinador do São Caetano viu um potencial nela também e a convidou para ir para o clube. E aí é o que a gente estava falando, a gente pode detectar o talento, observar o talento e oportunizar para que a pessoa tenha contato com o clube e se ela quiser seguir carreira, ela vai embora. Então a partir de então ela começou a competir pelo São Caetano e competiu normalmente pela escola, ela não deixou de competir pela escola. Depois, quando terminou o ensino médio aqui, indo para todas as finais estaduais possíveis, conseguindo pódio na última, quando ela estava no terceiro ano, ela foi terceiro lugar nos 400 metros e segundo lugar nos 800 na final estadual. E aí ela ganhou bolsa de 100% para fazer fisioterapia na Unip, que era o curso que ela desejava fazer, para competir pela Unip. Então a Unip acabou bancando a faculdade para ela, que é algo, para mim, é uma das grandes vitórias, a pessoa conseguir fazer um curso universitário sem custo por conta do esporte. E aí, pelo rendimento dela nas pistas, ela recebeu o convite e participou da Seleção Brasileira Sub-23. Então, ela é uma atleta extremamente dedicada, recebeu homenagem esse ano que eu pude presenciar lá e tive uma fala na Câmara dos Vereadores em Diadema, fruto do trabalho que no caso eu comecei
aqui no atletismo, que é uma modalidade pouquíssimo explorada, é uma das mais fáceis de se fazer na escola, porque todo mundo corre, todo mundo pula, principalmente quando chega na escola. Vocês, quando chegaram aqui no 6º ano, vocês eram enlouquecidos. Depois vocês vão perdendo isso de movimento. Mas, para mim, foi uma imensa vitória ela ter conseguido isso. Então, a trajetória dela foi essa, da Letícia, o caso da Letícia foi esse. Eu falo sempre para os meus alunos, né? Engraçado, a gente sempre ficou em escola a primeira vez, né? Eu também tenho quase 10, 20 anos de magistério, né? Enfim. E a gente nunca trabalhou junto, mas eu sempre falava do Vitor, não, ó, Vitor, tem um time lá, vamos montar um time, vamos participar, vamos entrar, porque a gente tem que motivar a gente a entrar nos jogos, né? E o povo tinha muita resistência em entrar, não vamos entrar. E a gente não sabe se o nosso time é bom, às vezes os meninos que nem a gente peguei muita periferia, não tinham tênis, né, lá no Guilherme. E aí eu falei, não, vamos entrar, ó, o professor Vitor já tem um trabalho lá, nas redes sociais eu já assisti o podcast do Vitor. Então, gente, eu sempre falava para os meninos, ó, não também entra, tem um trabalho com o Vitor, com a Eliana na época, né? A gente tem que valorizar esses professores, sempre, porque o esporte, por incrível que pareça, a mídia, ela coloca os alto nível, né? E escola, onde a gente começa lá atrás, né, não é valorizado. Eu acho que se a gente não começar a valorizar o nosso trabalho, como que eles vão saber, né? Como que você vai saber como que é feito? Tem esses professores aqui na nossa escola que não sabem que a gente está tendo de treinamento, que a gente dá aula, que a gente leva para jogo, fora de horário, não sabem, né? Então, e também nem alunos você vai lá conversar, você não sabe o que os professores estão fazendo, onde? Não sabe. Então, a gente tem que começar a publicar mesmo. Isso das redes sociais do Abre Esporte para mim é sensacional, porque tudo que posta lá, você viu, a gente postou, deu 5.000 views. Então a gente tem que tentar fazer esse marketing mesmo nosso, mostrar o nosso trabalho, filmar. A gente está engatinhando para os meninos, que eles reclamaram, não, vamos dar uma melhorada nas filmagens, vamos fazer jogo, foi legal, vamos fazer campeonato de fotógrafo. Isso aí pra mim, nossa, eu fiquei muito emocionada em casa, porque eu falei pros meninos, eu quero ajudar. Rafael, não, já resolvemos. Você vê a autonomia, mas isso aí vem da onde? Vem de lá. Né? Vem de lá atrás. Você acha que eu, médico, não? Isso aí vem de lá. É uma turminha que a gente já vem trabalhando desde que ano. Né? Só peguei. Eu peguei e são meninos no 8º e outros só no 9º. Tanto vôlei como handball e basquete pena que não deu certo, né? Eu fiquei triste pelos meninos, até mesmo se a gente agora, né, pensasse até no vôlei masculino, né, se tivesse. A gente já pega uma base pronta, então fica mais fácil. Ele tá fazendo, né, tá pegando lá, ele falou que é essencial. De 1º a 5º ano eles trabalharam em coordenação motora. Quando chega pra gente aqui no 6º aninho, ele já chega pronto com a mobilidade, a gente só vai trabalhar. Né? E isso não é hoje que pegar você e as meninas em fevereiro para ensinar a dar um toque e elas aprenderem em março. Não é um trabalho longo. Talvez as meninas estarão jogando bem no ano que vem. Sim. O handball a gente pode melhorar treinando agora, o ano que vem eles estão fera. Não vão errar mais nada. Então, isso é um trabalho longo, não é a curto prazo, né? Isso aí tem muita influência com relação ao investimento da escola nessas estruturas. Isso seria, eu ia tocar nesse ponto agora. Se a escola, de fato, valorizasse o que é feito com relação ao esporte, entendesse a relevância disso, falo isso porque para quem participa as pessoas sabem. Né? Quem não participa pode até entender, mas quem participa, quem está lá dentro, sabe da importância que tem os treinamentos, que tem os jogos, que tem os campeonatos. Então, o ideal, né, falando aqui no mundo ideal, seria que a gente tivesse treinos de segunda a sexta, cada dia de treino com uma modalidade diferente. Isso desde o sub-12 até o sub-17, porque assim a gente conseguiria chegar com as equipes prontas, extremamente competitivas em qualquer campeonato. Aí a gente conseguiria ter uma hegemonia esportiva. E assim, material
humano, que são os alunos, a gente tem. No momento que a gente consegue captar esses alunos, que é no 6º ano, que todo mundo vem afim de fazer as coisas, no 6º ano é o que você tem menos restrição dos alunos com relação a realizar a atividade, a participar das coisas. Você fala assim, vamos treinar. Ele, tá bom. Ele nem, às vezes nem sabe o que vai Nem questiona o que ele vai fazer, né? Mas tá feliz da vida. Vamos. Então, se a gente conseguisse ter essa base, a gente teria de basquete masculino, basquete feminino, vôlei masculino, vôlei feminino, futsal. Só que, para isso, a gente teria que ter tempo e disposição da escola em abrir horários para que a gente desse esses treinos. Aí eu diria que a gente teria muito êxito. A gente faz muito com pouco. A gente tem feito muito com pouco. O que a Dani conseguiu contribuir na formação de uma equipe de vôlei que a gente nunca tinha tido equipe de vôlei na escola antes, está excelente. Assim. Independentemente do resultado, já é uma vitória muito grande. Assim como a gente já participou do basquete feminino há 2 anos atrás, e eu tive que encerrar porque eu não podia dar sequência, seria maravilhoso porque o basquete feminino não tem nenhuma equipe na cidade, por exemplo. É verdade. Então, e o que você falou, quanto mais escola estiver participando dos jogos, melhor vai ser os jogos para a cidade, para o esporte, vai motivar mais gente a participar. Só que a gente depende dos nossos colegas de profissão e dos gestores acreditarem nisso. É verdade. Hoje ainda tô até brincando com o Dani, né? Falei, Dani, cresce, você vai ter aula com o Victor. Né? Porque lá, de tanta gente que ficava falando de esporte, futebol, como ele joga, eu falava, cresce, quando for pro 6º ano, 7º ano, você vai estar com o Victor, hein? Você vê, já é uma história, porque ele já é daqui, né, gente? Né? Dessa escola há muitos anos. Então, tem uma história, uma dedicação. A gente gostaria de agradecer, né, a presença. A gente também ocupou o tempo do professor, né, fazendo né, esse podcast. A Aninha vai pegar uma lembrancinha para você que a gente comprou. Vai lá, Aninha. Eu gosto dele. Lá dentro tem uma lembrancinha para você. E a gente separou uma música para você. Coloca aí, por favor. Aninha, dá para ele e o cartão tá dentro. Muito obrigado. A gente se sentiu assim muito feliz quando a gente, né, combinou. Não, vamos, Victor. A gente veio de primeira vocês, né? Vamos, Victor. A gente fez uma singela homenagem para você. Muito obrigada, meu amigo. Obrigado. Espero contribuir muitos anos ainda com você. Não, se Deus quiser, né, gente? Também espero essa parceria por longos anos, né? Agradecer o convite de vocês. Como eu disse, eu posso não estar diretamente trabalhando com vocês, mas não esqueço de nenhum de vocês, né? Pode ver que eu chamo vocês ainda pelo nome porque a memória está boa e pelo carinho que eu tenho por vocês. Independentemente de qualquer coisa, né, que a gente possa já ter vivenciado, o carinho vai permanecer, mesmo quando vocês saírem da escola. Vou ter o maior prazer de encontrar vocês na rua, em qualquer lugar que seja, para saber como vocês estão. Espero que estejam bem, com sucesso na carreira que decidirem seguir, né? Então, como acontece com esse irmão, né, da nossa querida aqui. Então, eu sei, mas o Danilo, que hoje trabalha, né, está fazendo engenharia nisso, então virou amigo, né? Os alunos viram amigos, como o Gabriel está aqui. Foi um presente que a gente ganhou esse ano. Não falo que Tá ajudando é a gente nossa maior demais. vitória. Então, agradecer verdadeiramente a homenagem, o carinho, a escolha para participar desse podcast. E contem comigo para qualquer projeto que vocês venham a fazer que estiver ao meu alcance. Eu quero movimentar mais redes sociais, que eu gosto também. Obrigado. Fala para os meninos, redes sociais é comigo mesmo. Eu brinquei num vídeo com os meninos lá, deu 38 mil views no TikTok. E eu brigando com eles, brincando, né? E você vê, eu postei uma coisinha de menos de 2 minutinhos, brincando com meus alunos, deu quase 40 mil views. Então eu gosto de ir ter classe, de investir nisso, de separar uma galera mesmo. Professora, eu não jogo, mas professora, eu quero fazer um marketing com vocês, quero ajudar. Nossa, vai ficar muito melhor, porque daí não sobrecarrega um só. A gente já viu que a arbitragem, já fica um monte de coisa na nossa cabeça, né? O ano passado eu e o Arsênio, a gente apitava 12 jogos por dia. O Victor apitou não sei quantos mil jogos.
sozinho, né? Então é muito cansativo, vocês não têm noção. Aluno xingando, falando que roubou pra um, roubou pra outro. E mal sabem eles que a gente não rouba pra ninguém. E aí eu falo pra eles no início do campeonato, quando a gente fazia reunião lá, eu falava assim, é o seguinte, o professor e a professora estão fazendo um campeonato para vocês, para ter uma atividade diferenciada para vocês de uma semana. Então não é obrigação da gente fazer o campeonato, a gente faz porque a gente gosta. Agora para vocês estarem chegando no professor, brigando, então lá não tinha isso, e aqui também não tem, porque o Vitor já vem isso há muitos anos, né? Aí ontem o menino brincando com você que você roubou. Não, o professor roubou. Eu falei assim, Gabriel, vai se acostumando. Porque o professor vai roubar a vida toda. Roubou pra um porque gosta do outro, roubou pra outro. Não, você puxa o saco do outro. É assim, mas continua.